Olá, queridos amigos buscadores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa live. Vão chegando, vão compartilhando. Clique aqui no aviãozinho, convida seus amigos, convida os familiares para vir ao vivo aqui, trocar ideia comigo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Alice Duarte, para quem não me conhece, e eu aqui sou facilitadora de constelação familiar, e aqui eu falo nesse perfil sobre a cura de feridas emocionais, traumas da infância, traumas transgeracionais. Então, me seguindo aqui, você vai receber bastante conteúdo sobre esses assuntos. Também sou autora, criadora do curso online Por uma Vida Sem Amarras, que é uma jornada profunda de transformação pela filosofia da constelação familiar, uma jornada de autoconhecimento. Mais informações para vocês no link da minha bio. E convido vocês a participarem, a entrarem na minha comunidade Por uma Vida Sem Amarras no WhatsApp, para você poder receber avisos de lives, promoções, cursos. Lá eu também solto conteúdos exclusivos. Semana passada a gente trabalhou um exercício sistêmico para o pessoal poder sentir como é que está a sua relação com o seu tema, aquele problema, aquela questão que você tenta resolver de diversas formas e até agora não conseguiu. Então, lá eu coloco alguns conteúdos exclusivos, então sejam vocês bem-vindos se vocês ainda não fazem parte, né? Lá só a administradora envia mensagem, então vocês podem entrar, podem ficar o tempo que vocês precisarem e fiquem livres também, as portas estão sempre abertas, né? Para quem quiser entrar, para quem quiser sair. De vez em quando eu abro o grupo para o pessoal comentar, né? Quando foi no caso da semana passada, onde eu divulguei esse exercício sistêmico em áudio, e eu abri por um período de tempo para o pessoal poder colocar suas partilhas, suas perguntas, e daí eu fiquei à disposição lá por um período de tempo para poder responder. Bom, dito isso, dado esses recados, vamos para o tema da live de hoje, que eu vou falar sobre as nossas resistências. Como lidar com aquilo que mais impede a gente de soltar os nossos problemas, de buscar uma solução que nos impede, né, e que nos prende, né, principalmente ao sofrimento, que são as nossas resistências. Então, todo mundo aqui, né, levanta a mão a quem já sabe que tem alguma resistência de olhar para algo difícil, para mudar um padrão, para mudar uma crença, ou até para buscar ajuda. Tem gente que tem resistência para buscar ajuda, para reconhecer que precisa de uma terapia, que reconhecer que precisa de uma constelação familiar, reconhecer que precisa estudar, rever suas posições. Quem aqui, levanta a mão, já percebeu que tem algumas travas internas aí, algumas resistências que estão te prendendo no sofrimento? Como, né, já tem o famoso ditado, a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Por que opcional? Porque a dor, a vida tá aí dando caldo em todo mundo. A vida tá aí nos pressionando, nos tirando do eixo o tempo todo, né? Nos espremendo. E como que a gente reage a cada uma dessas questões é a maneira como a gente vai lidar com esse sofrimento. Então é sobre essas questões que eu quero trazer para vocês e começar trazendo um exemplo, para ficar bem didático, né? Um exemplo do que, por exemplo, eu vi numa constelação que eu facilitei alguns dias atrás, que eu acho que eu pensei, não, eu vou trazer essa constelação, esse algo que foi trabalhado aqui, porque eu acho que isso se encaixa perfeitamente com o tema dessa live. E para a gente poder olhar, né, para os impactos que essas resistências têm. Então, quem está no meu grupo recebeu semana passada, como eu mencionei, né, o exercício em áudio chamado Eu e Meu Tema. Então, as pessoas tinham que representar o tema. O tema é aquele problema que você gostaria, por exemplo, de fazer uma constelação, que você gostaria de uma solução, um padrão na sua vida, algo que você não está encontrando uma boa solução, apesar de tentar resolver de inúmeras formas. Então, era para você ver a sua relação diante do tema. Então, você ora representava o tema diante de você
E horas você ficava no teu papel representando a si mesmo e observando o tema. E quem, por exemplo, nesse exercício, olha, como tem tudo lá arquivado, se vocês ficarem interessados nesse exercício, vocês podem entrar lá no grupo, tá lá, gente, no arquivo, tá lá no acervo, eu não vou deletar, né, o material tá lá para quem quiser fazer. Então, quem, por exemplo, se viu representando a si mesmo diante do tema e o movimento foi não querer olhar, dar as costas para o tema, para o assunto, para o problema, ou fechar os olhos. Tem algumas posturas que na constelação a gente fica muito claro quando a gente está numa resistência, né? Então, por isso que esse exercício ajuda a clarear muito ajuda a clarear a sua postura diante do assunto, do problema. Porque às vezes não é o problema que vai mudar, né? Às vezes a única liberdade que a gente tem em muitos dos problemas que nós enfrentamos, o único livre-arbítrio, digamos assim, é você olhar para aquilo lá, dizer sim, reconhecer que aquilo existe e aceitar, né? Tem coisas que não tem, né? Não tá no nosso alcance mudar. E acontecem, né? Independente dos nossos desejos. Então, às vezes, em muitas das situações da nossa vida, o único livre-arbítrio que a gente tem é dizer sim ou não para aquilo que é. Então, nesse exercício, vocês conseguem perceber, por exemplo, no corpo, é o corpo que vai trazer essa informação de forma muito clara, como que vocês estão diante daquele problema. Eu estou conseguindo olhar? Ou eu estou me negando a olhar? Ou é muito difícil olhar? Então, ou eu viro as costas, ou eu tô de frente para o problema, mas desvio o olhar. Ou eu, né, que é a resistência mor, é quando eu fecho os olhos e viro as costas e fujo, me afasto, me separo daquilo, tá? Esse exercício sistêmico, ele não tem o objetivo de você ir lá e soltar o problema, e investigar, e resolver, e a fundo. Ele é só um exercício sistêmico, é como se fosse uma mini constelação que te ajuda a dar uma clareza a respeito desses aspectos, né? Você pode perceber que informações, às vezes, o tema está te trazendo, né? Isso também é muito rico. E, às vezes, você reconhece que só nesses exercícios você já sabe, não, aqui eu preciso constelar. Esse é um assunto que eu preciso constelar. Quando às vezes você viu que o movimento foi relativamente tranquilo, você conseguiu olhar para o problema e algo em você transformou, algo em você aliviou, talvez aquele exercício seja o suficiente para que algo se movimente dentro de você. E o caso que eu queria trazer para vocês, dessa constelação que eu facilitei há poucos dias, veio uma cliente que queria trabalhar, ela veio com um sintoma de que, com uma dificuldade de avançar na vida. Aquela sensação de que, puxa vida, né, eu conquisto alguma coisa super legal, mas assim, no mesmo momento ou no momento seguinte eu perco algo, alguma coisa acontece de muito ruim na minha vida. E assim, uma área da vida consegue avançar, vai bem, mas as outras áreas estagnadas, que não avançam, que não prosperam, não vai adiante, não vai para o mais, né? Esse é um sintoma clássico, tá? Bandeira vermelha, é o sistema familiar comunicando, né? Dizendo, essa é a linguagem do sistema familiar. O sistema familiar comunicando que a energia vital, o fluxo de vida está interrompido para aquela pessoa. Então, ela não consegue receber, né, desse clã a força da ancestralidade, a força de vida que vem de quem? De todos aqueles que vieram antes, de todos aqueles que nos constituem. Nosso pai, a nossa mãe, nossos avós maternos, avós paternos, bisavós, trisavós. A vida veio de cada um deles, né? A força vital, a força de vida veio de cada um deles, nesse fluxo, nesse rio, da nascente lá no alto, né? Falando da hierarquia, até a foz que somos nós. Então, se essa água não está chegando, se esse fluxo de energia
não está chegando, não está abastecendo essa foz, não está desaguando, né? Então é que teve uma interrupção, um bloqueio, né, nesse curso de vitalidade, esse fluxo de vida. Então ela veio trabalhar isso e a questão isso é um sintoma de que a pessoa não está recebendo, né, como eu falei, essa vida da ancestralidade. Daí a gente tem que abrir a constelação e ver o que aconteceu, em que geração que o negócio emperrou, em que geração ou com qual ancestral aquele cliente está vinculado. O que aquele cliente está carregando, que bagagem, que herança, né? Aquela herança que não é uma herança, que é uma dívida. Que dívida é essa que o cliente está carregando? E nós fomos abrir a constelação e o que se mostrou lá pelas tantas, né? Eu não lembro se era a geração dos trisavós, dos pentavós, mas havia um ancestral que o primeiro sintoma dele foi ficar com os olhos fechados, muito fechados, assim. E isso é um sintoma clássico de que de que essa pessoa não quer olhar a realidade. Não quer ou não consegue. Não consegue, não dá conta, porque essa realidade ela é muito difícil. E a pessoa não quer olhar ou porque não tem recursos para olhar, não tem recursos para suportar, não tem força na alma para suportar a realidade, ou porque há uma rigidez, há uma resistência, né? A pessoa se julga inocente, se julga vítima, ou se recusa a mudar a própria postura, a rever, enfim. São as resistências, né? E esse ancestral ficou nessa postura rígida. Então imagine, né? Se algo que aconteceu há tantas gerações, há tantos anos atrás, e ainda atua no presente, é porque era algo importante, algo grave que aconteceu lá atrás, e que isso não foi olhado. E muito interessante, porque essa cliente... Eu costumo, no início da constelação, a conduzir o cliente a um centramento, a voltar para o corpo, né? Eu utilizo técnicas de centramento, de a pessoa poder estar em sintonia com o próprio senso corporal e observar e ficar em contato com o tema e ver o que o corpo dela traz. Às vezes o corpo traz sintomas, às vezes o corpo do cliente, né, vem com, sente um peso no ombro, às vezes sente o coração assim, né, palpitando, às vezes as mãos ficam frias, às vezes sente uma pressão na cabeça. E pode ser que às vezes não venha reações físicas, às vezes acontece de vir uma emoção, às vezes acontece de vir imagens, memórias. E foi muito interessante porque nas imagens internas dessa cliente veio assim uma imagem de uma árvore caída, de uma terra arrasada, de uma coisa assim, pessoas assim completamente sem esperança, resignadas, numa desistência mesmo, e uma sensação de que ninguém olhava para algo, que ninguém queria olhar, que ninguém queria resolver, que ninguém queria solucionar, e a vontade dessa cliente era sair dali, sumir. Eu não quero lidar com isso, eu não quero, tipo, isso é de vocês, né, dos ancestrais, né, quando o problema é comigo, eu vou lá e resolvo. Vocês estão aí nesse lugar de não querer olhar. A sensação dela já foi ali, já brotou uma resistência ali, né? Não quero olhar para isso, não tenho vontade de ficar aí. Esse cenário é muito feio. Isso, assim, a gente nem tinha aberto a constelação oficialmente. Mas claro que a gente já estava ali, o campo já estava dando os seus recados, né? E foi muito interessante porque depois... a gente foi abrindo o campo, como eu falei, esse ancestral que veio e que essa cliente estava identificado, veio esse olhar fechado, não queria olhar de jeito nenhum para algo, né? E como essa postura de resistência, né, perdurou. Nossa, nessa constelação, assim, foram muitas camadas para esse ancestral soltar as resistências, foram muitas etapas. Ele se virou de costas, depois ele se afastou, ele depois com muita dificuldade abriu os olhos, mas ele não queria, depois eu coloquei, né, no campo esse algo ou alguém que essa pessoa não queria olhar.
e não queria olhar para aquilo lá de jeito nenhum, se afastava, né? Olhava pra... e aquilo, e a constelação não avançava. Então, o que a gente faz numa hora dessa, né? Então, agora, se a gente, né, que está facilitando esse trabalho, e eu oriento os clientes a também olhar, né, as suas questões também, é começar a olhar para essas resistências. Né? Então, uma frase de solução que foi dita pela cliente, pela essência ancestral, quando o negócio estava super emperrado, foi: eu vejo as suas resistências. Você deve ter muitos motivos para ter essa resistência. Então, é sempre aquele olhar curioso, aquele olhar gentil, com abertura. A gente tem que sempre olhar, não olhar para essas resistências, né? Embora a gente consiga, num processo terapêutico, identificar essas resistências e identificar o que essas resistências causam, né? Às vezes deixa o cliente atado num processo de sofrimento há muito tempo, como foi, por exemplo, o caso desse ancestral. Então, imagine aquilo lá, quantas gerações ali emperrado, né? Aquele negócio, e inclusive impactando a vida, o êxito, o sucesso dos descendentes, né? Por conta dessa resistência. Então, colocar para o cliente isso, o que essa resistência está te trazendo, que prejuízos ela está te trazendo, mas não olhar para essa resistência também e o segredo está aí, né? Não olhar para essas resistências com essa postura de que, nossa, isso é meu inimigo, isso é meu... Até assim, a cliente na hora falou assim: não, então isso aqui é uma autossabotagem. Eu falei: eu não gosto de usar essa palavra autossabotagem, porque a gente está dizendo que uma parte nossa quer nos sabotar, quer puxar o nosso tapete. E se a gente tem essa postura de olhar para essa parte nossa, que no caso é a resistência, com essa postura de que você é minha inimiga, você é a vilã, então eu tenho que me livrar de você, a chance disso dar certo é mínima, tá? Então, no processo terapêutico, seja no... Porque a gente se depara, né, com esses personagens internos, né, essas resistências internas. Que às vezes, assim, o que são resistências? Às vezes é um orgulho, tá? Por exemplo, não reconhecer a própria culpa, a própria participação no próprio problema. Às vezes é uma arrogância. Às vezes é uma própria falta de confiança nos próprios recursos, né? De olhar para algo difícil. Ou eu não querer aceitar a realidade como é, né? Uma revolta, a pessoa começa a brigar com Deus. Às vezes essa resistência, ela é uma parte sua que quer te proteger de algo. Por exemplo, há uma crença que você carrega desde da infância, porque você teve experiências muito desafiadoras na infância, e essas crenças dizem para você: não lide com isso, tá? Não, você não dá conta. E daí vem, isso é muito estudado, né? Nossos processos de negação. A gente vai negando porque uma parte nossa acha que se a gente olhar para aquilo, a gente vai sofrer demais, a gente vai entrar em contato com uma dor que vai ser insuportável. E quem pensa isso? Quem dentro de nós acha que não vai suportar uma dor? Que não tem recursos para lidar com uma dor? Já sabem? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, minha garganta ficou seca. Quem dentro de nós costuma pensar: puxa, não vou olhar, não quero sentir essa dor porque eu não dou conta, não tenho recursos para lidar com isso? É a parte de nós mais vulnerável. Isso, Cláudia, ai, que orgulho. Que orgulho da minha cliente. Isso, Cláudia. Cliente querida, a criança. A criança, que é a parte que se crê vulnerável, que de fato a criança não tinha recursos para lidar com a dor, né? E a estratégia da criança que se consolidou, se a criança entrou em contato com algo muito difícil nos primeiros anos de vida, a criança às vezes aprende a lidar. A Cris Fraga também, né? A criança, ó, nota 10 aí, show de bola. Essa criança, por exemplo, diante de uma situação muito difícil na infância, ela pode ter
adotado como uma resposta adaptativa, e essa resposta adaptativa acabou ficando uma resposta enrijecida, que continua atuando na vida adulta, que é uma resposta de enfrentamento, né? Um mecanismo de enfrentamento a algo muito difícil, que às vezes é fugir, se esconder, lutar. Geralmente, né, a criança nem consegue lutar com nada, não consegue nem entender o que está acontecendo. Então, a resposta meio que padrão das crianças é fugir, se esconder, ou colapsar, né, ou desrealizar, fugir da realidade para o mundo da fantasia, da ilusão, perder, né, se fechar para as sensações corporais, porque entende que o corpo não é um lugar seguro, porque o corpo sente emoções muito fortes, então eu não vou sentir, eu vou fugir para a mente. Então isso parece muito em consultório, clientes que vêm com uma resposta assim, sentiu algo ruim, shum, foge para a cabeça, sentiu algum, shum, se refugia, ou na mente, fica lá, né, fica pensando e controlando e muito no mental para não sentir, ou foge da realidade, né? Daí tem os casos mesmo que daí mais graves, que de despersonalização, de serialização, que é assim a pessoa entrar em completo congelamento mesmo. Mas dizendo tudo isso, se essa pessoa às vezes se nega a ver, entra em negação e não quer ver, é porque a criança dela se crê ainda vulnerável e incapaz de olhar para algo difícil. Ou se crê incapaz, que não tem habilidade para sentir algo muito forte, né? E realmente a criança não tem. Mas quem que está governando agora esse adulto nesse caso, né? Não é o adulto, é a criança. Então não se trata também de, né, a gente na terapia a gente traz essas partes todas para a conversa. E de uma forma muito amorosa, muito gentil. Essa criança que às vezes, né, que faz birra, que não quer olhar para a realidade, né? E não aceita as coisas do jeito que são. A gente precisa conversar, trazer essas existências. Primeiro, mostrar para o cliente, como eu fiz, por exemplo, no caso era o ancestral, naquela constelação, né? A cliente fala assim, olha, eu vejo as suas existências, né? Eu vejo a sua resistência em olhar. Porque a gente não, na constelação, a gente não vai lá e obrigar o representante do ancestral a abrir os olhos e olhar aquilo que ele não quer olhar, né? A gente vai acolhendo, né? E vai entendendo, olha, com certeza você tem muitos motivos aí para não abrir os olhos, para não olhar aquilo que dói, né? Eu vejo as suas resistências. E quando a gente consegue estar no nosso adulto interior, e ter esse olhar compassivo para essas partes nossas existentes, aí que as coisas começam a mudar. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês, porque na medida que a gente foi colocando as frases de solução no campo, esse ancestral devagarzinho foi abrindo os olhos. A postura que era dar as costas para aquilo que era difícil já foi se virar, já começou a querer olhar. O corpo já estava já virado para frente daquele algo, daquele alguém difícil, né? Os olhos abertos, mas ainda assim não conseguia olhar. Você vê que se o corpo estava aqui, tinha uma parte da pessoa querendo olhar, mas a outra desviando o olhar. E foi bastante tempo, foi assim, eu acho que eu costumo encontrar com frequência esse tipo de reação nos representantes, né? De ter uma resistência a algo, às vezes até no próprio cliente de olhar. Mas como nessa constelação que eu tô citando aí, eu não lembro de ter achado uma resistência tão grande. Eu falei assim, bom, eu vou trazer isso aqui na live, porque acho que isso vai ser muito útil pro pessoal. Então, aquele conteúdo lá que você não quis olhar, que tá lá, não morre com quem morreu. Aquilo fica lá no campo, pesando na atmosfera desse campo mórfico, desse campo de memória familiar. E fica pesando, obviamente, no destino dos descendentes, né? Porque o sistema ele fica querendo que aquilo seja olhado. Pô, aquele ancestral morreu e não olhou para isso. Então ele fica pegando a bola da vez, a geração seguinte, e fica trazendo histórias, trazendo coisas. Pô, olha para isso aqui. Isso precisa ser resolvido, né? Isso precisa ser liberado, essa tensão precisa ser liberada. E assim, olha,
sei lá, 80% da constelação se tratou dessa resistência, que também ressoava com a cliente, obviamente, né? Naquela imagem interna ela já mostrou assim, olha, eu não quero olhar para isso, quero sair daqui, quero fugir desse negócio, né? E uma irritação dela, poxa, ninguém quer ver isso, ninguém quis resolver isso até agora e agora vai sobrar para mim, né? Uma irritação dela. Mas foi muito interessante, porque quando esse ancestral pôde olhar, ele precisou tomar uma distância para olhar, ele precisou se afastar, dar bons passos daquele, né, aquele conteúdo difícil, para daí conseguir olhar. E quando conseguiu olhar, foi super leve. Não teve nenhuma reação, não teve nada assim, tipo... Então, às vezes, a gente tá com um baita de um problema na vida que só precisa ser olhado. Olhado com os olhos de adulto, né? Olhado com essa consciência, com essa nova consciência. E não com o nosso olhar infantil, não com esse olhar essa postura dessa criança que quer carregar pesos alheios, que quer salvar outras pessoas. E foi muito... Então, assim, o fato de olhar que era o que... Porque quando você olha para algo, não tem como desver. Por isso que na constelação familiar, a frase que é meio que coringa, acho que não tem nenhum constelador que não use essa frase, nenhuma constelação, que é eu vejo você. Essa é a frase mais poderosa. Eu vejo você, eu vejo o problema, eu vejo a realidade. Eu vejo ali a pessoa com quem eu ainda não consegui me reconciliar. Eu vejo esse sintoma. Eu vejo o que meu corpo está manifestando com essa doença. Então, a partir do momento que você escolhe ver, infinitas possibilidades acontecem. Isso permite que um novo movimento aconteça. E às vezes a constelação se trata de um movimento. Já falei isso aqui anteriormente, mas é o movimento, né? Aquele movimento que você nunca conseguiu sequer incluir e entender que considerar como uma possibilidade. Então ele permite esse movimento, esse o passo, mas é o movimento. E que através desse movimento algo se libera, algo se transforma. E isso permite com que você dê o outro passo, o passo seguinte. Então, assim, a moral da história é a constelação foi 80, 90% sobre a resistência, né? E o movimento que era o principal, que era olhar, ele durou assim, sei lá, né? 5% da constelação em termos de tempo. E foi muito rápido, foi assim, a partir do momento que olhou, tudo se liberou. Não precisou de nenhum outro trabalho e reconhecimento. Foi só olhar para essa resistência. Essa resistência que impede o olhar. Então, aquilo que a pessoa tinha tanto medo, tanto pavor, tanta resistência em olhar, quando ela olhou, eu falei, cara, tipo, ai... É que nem a gente fica assim, né? A criança fantasiando, nossa, tem um monstro embaixo da cama. E fica imaginando que é um monstro terrível. E daí não olha para embaixo da cama porque tem certeza que vai encontrar um monstro terrível. E quanto mais tem medo e mais resiste a olhar, mais aquele monstro vai ficando grande, mais aquele medo vai ficando enorme. Mas se a criança vai lá, pega uma lanterna e no momento que ela liga a lanterna e põe embaixo da cama, ela vê que não tem nada ali e puf, vai embora tudo, todo o terror, todo o medo, toda a resistência. Por causa do quê? Do olhar. Então, eu trouxe isso para vocês porque assim, todos nós temos nossas resistências, né, para olhar. E às vezes a gente fica atado a problemas por uma vida inteira, por décadas, atado a um sofrimento. Então, imagine, no início daquela constelação, aquele ancestral estava em sofrimento, ele se contorcia, ele não queria olhar, ele fechava o olho, ele não só fechava o olho, mas ele tapava o olho, a visão com as mãos, de tanta que era resistência. Assim, se tivesse um buraco para colocar a cabeça, ele colocava. Então, quanto tempo naquela rigidez, né, naquela postura, né? Às vezes só esperando também, né, um apoio, um olhar gentil de alguém,
um olhar empático, um olhar sem julgamento. Porque naquele momento, aquela descendente, ela não sabia, não tinha noção do que tinha acontecido. Então, ela não tinha um olhar julgamentoso. A gente pode olhar para isso. Então, assim como o ancestral não olhava, o descendente começou a olhar. E a cura começa aí, né? Quando o descendente fala, ok, eu vejo que isso faz parte, isso tá no meu sistema. E eu olho você. Esse é algo difícil, né? Eu olho você, eu vejo você. Você faz parte daqui, da história, do nosso destino. E eu digo sim para isso. Isso que com certeza foi difícil. A Lorena dando feedback aqui. Decidi me constelar a primeira vez contigo, 2 anos atrás. Graças à sua didática, sua transmissão de conhecimento. Sempre impecável. Obrigada por tanto. Obrigada pelo feedback, querida. Então, gente, quando fica aqui o meu convite para vocês olharem, fazerem esse exercício, tá? Então, se vocês estão com um problema, daqueles que vocês estão, que aquilo te tira o sono, que faz você sofrer, que você não encontra a solução para aquilo se repete, aquilo é cíclico, sabe? Vocês sabem o que eu tô falando, né? Então, faça esse exercício sistêmico, eu mais meu tema, para vocês verem como que vocês estão diante daquilo. Vocês têm medo? Vocês têm raiva? Vocês têm vontade de fugir? Vocês dão as costas? E daí lá eu dou um passo a passo, né? Então, assim, se percebe que tem essa resistência, põe lá um representante para a resistência, olha para a resistência. Traz ela para o processo, inclui ela. Vamos olhar para ela vamos agradecer, vamos olhar para ela com gentileza, com empatia, tá? Porque, no fundo, né, muitas dessas resistências servem para nos proteger. Elas estão lá por algo, né? Elas querem proteger quase sempre de você entrar em contato com a dor, de você sofrer. Mas o que ela não sabe, que você tem que contar para ela, é que ela tá, inclusive, te prendendo no sofrimento, prolongando um sofrimento, né? É isso, gente. É o recadinho que eu ia dar para vocês hoje. Espero que algo tenha ressoado aí. Compartilhe essa live, deixe seu comentário aqui e eu fico à disposição se vocês quiserem continuar esse bate-papo aqui por aqui. Eu fechei os comentários lá no grupo, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem compartilhar o que vocês sentiram, vocês podem me mandar direct, tá? Ou me mandar lá também pelo meu WhatsApp. Esse exercício está em um grupo de WhatsApp? Sim, Joelma, tá no meu grupo, na minha comunidade Por Uma Vida Sem Amarras no WhatsApp. O link é gratuito, tá? Você só, para entrar, basta você clicar no link de convite que tá aqui na minha bio, tá bom? Obrigada, um beijo, boa noite e até terça-feira da semana que vem. Tchau, tchau.